Olá! Hoje é dia da gente falar em contabilidade, mas vamos contar muito da história da nossa cidade também, por alguém que faz parte dessa história, que continua fazendo essa história dia a dia. Um homem de muita fé, determinado, generoso, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Guilherme e da dona Ana, tem uma história de vida, de dificuldades e de superação. Há quase 50 anos, o marido Helena exerce a profissão de contador, mas também já ocupou o cargo de secretário da Fazenda durante o governo de Miguel Schmitz. Pai do Ângelo, da Michele e do Tiago, é sócio administrador da Houston Serviços Contábeis. Hoje temos uma conversa de peso com Paulo Nicolau Houston. Seu Paulo Houston, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado a todos que estão nos olhando nesta hora, né? E fico muito feliz de estar aqui com o Rodrigo, que já conheço assim há bastante tempo devido aos programas, mas agora pessoalmente. Uma honra poder contar um pedacinho dessa história e meu desafio vai pegar, nos próximos 27 minutos, poder resumir ao máximo essa vida recheada de realizações, de muitas vivências e experiências. Que começou antes do senhor nascer as dificuldades, né, seu Paulo? Vamos dizer, não sentidas conscientemente. Verdade. Né? Porque eu estava na barriga da mãe, como se diz, né? Mas as dificuldades existiram porque o pai faleceu antes, né? Morreu em março, e eu nasci em julho. E ainda a perda do meu irmão junto, né? Na época era uma pandemia. Estamos hoje numa pandemia, né? E na época era a pandemia do tifo, né? Que na verdade hoje não se ouve mais falar, muitos nem conhecem. Graças a Deus. Mas graças a Deus toda criança quando nasce ela ganha essa vacina e para evitar esse problema, né? Porque na época era praticamente carta marcada para morrer. E o seu pai, três meses antes do senhor nascer, né? 4 meses antes do senhor nascer, 4 praticamente. meses. E seu irmão de 7 anos, 7 uma semana antes, depois dele, 7 faleceu anos. também de tifo. Faleceu. Imagina a sua mãezinha, né? A dona Ana, que... Eu acredito que foi... Eram quantos irmãos, seu Paulo? Era três irmãos, com esse são 4, e uma irmã. Então, na verdade, fica ela com 3 filhos e mais o neném na barriga, mais o senhor na barriga exato. dela. Numa época muito difícil, né? Muito Estamos complicado. falando no final dos anos 40, É. metade dos anos 40, período pós-guerra, todo mundo, né, recuperando a vida ali. E o senhor chega ao mundo com todas as dificuldades dessa família, né? O senhor está me dizendo que morou, foi muito próximo ali do Hospital Regina. No Hospital da Regina. E ali que eu fiquei até os 7 anos ali, morando, né? Aí, Dentro do hospital? Sim, na época, muitos que trabalhavam, a minha mãe trabalhava, ela era cozinheira do hospital. Né? E, vamos dizer, basicamente, eu digo, a educação desse período ficou ao encargo do tempo e do espaço que nós tínhamos ali, onde hoje é o Hospital Regina, né? Mas ocupação de muitas irmãs, tinha gente nova e tal, e tinha também aquelas idosas. Isso todo mundo estava de olho na gente, né? Vai fazer o quê, né? Minha mãe estava trabalhando, alguém tem que estar de olho, porque uma gurizada dessas, né? Mas eu digo assim, a providência divina faz tudo dar certo. Com 12 anos o senhor foi trabalhar? 12 para 13 anos? Não, não é trabalhar. Aí eu fazia assim, tipo biscate, cobrança, né? Muitos lugares eu era, corrido, porque eu vinha cobrar uma conta, né? Tu vê, cobrar uma conta. E de bicicleta, né? Aí, de repente, então, aí depois eu fui trabalhar com... Para quem o senhor trabalhava naquela época?
Quem é que Não era era o- especificamente alguém, era do hospital, os médicos que trabalhavam lá, principalmente anestesista. O médico tinha que cobrar uma conta lá de um Cobrar uma serviço, conta, o senhor ia lá bater na porta. aí porque eles não cobravam na hora, era diferente do que hoje. Hoje não existe isso aí, né? Hoje, se não tem o dinheiro, não faz. Não faz. Então, aí a gente ia lá para fazer a cobrança, né? E aí eu ganhava uns trocados. Quando é que surgiu a oportunidade de trabalhar dentro da contabilidade? No Nilson Castro, Irmãos Castro Limitado. Aí que meu irmão já estava trabalhando, aí diz ele assim, Nilson, eu tenho um irmão que quer trabalhar. Aí diz ele assim, então manda ele aqui, vamos ver. Mas ele não sabe nada. Então tá, não sabe nada. Aí eu aprendi. E comecei a trabalhar nas coisas mais simples, né? Era livro diário, essas coisas todas, separar documento fiscal. Tinha uma letra bonita, seu Paulo? Das piores, não. Porque na época tinha caligrafia. Pois é. Aquele caderno com a pauta pequena e mais alta, né? Eu sempre digo, hoje isso está faltando. Mas não precisa, porque eu escrevo tudo no computador. Tu vai precisar de repente, né? Então, muita coisa eu escrevo à mão para não perder este hábito, né? E não digo que tem uma letra excelente, mas é legível. Mas é a letra de quem fez caligrafia. Fez caligrafia. Porque a gente pega aqueles livros de contabilidade antigos, né? Não, isso ali. Primor, né? Obra de arte. Obra de arte. Eu sei que eu peguei muitas contabilidades junto no escritório depois e eram feitas de forma manual. Puxa, eu olhava aqueles livros assim, mas esse cara era um artista, eu digo. Então, eu procurava também fazer uma letra boa, porque era escrita à mão. E aí o senhor foi fazer contabilidade no ensino técnico? Sim, antes de me formar no curso técnico, eu já, vamos dizer, no segundo ano, eu já encerrava balanço, fazia as declarações de renda, tudo o Nilson passou para mim. E aí que eu fui aprendendo, mas era tudo manual, não tinha computador. Se tu errava, tu tinha que fazer tudo de novo. Estou falando aí do final dos anos 60 daí, né? Exatamente. E aí foi fazer Unicinos. Era outra epopeia, ia São Leopoldo naquela época, né? Na sequência, a gente ia lá na Unicinos. Aí também tínhamos um amigo que muita gente conhece, o Gastão Broca. Acho que tu conhecia ele, do escritório Irmãos Broca. E ele tinha um Fordão, isso entrava 6, 7 caras ali dentro. Porque para pegar um pinga-pinga era melhor. Era uma Kombi da época, assim, mais ou menos. Barbaridade. Mas o Gastão Broca, ele era um cara bem mais... ele podia ser o pai da gente, né? Mas, cara fenomenal, né? Vamos dizer, ele tinha tudo assim para ser ranzinza com nós. Não era. Porque a gente diz, olha, todo mundo é aluno aqui, ó. Unicinos aqui é aluno. E tem que se sujeitar. Então, ele também entrou nesse rolo aí e a gente ficou muito amigo. O Gastão, fora de série. O senhor já trabalhava no escritório de contabilidade. E aí vinha um convite inusitado. O senhor tinha 25 anos. 25 anos. Recém-casado. E ela já estava grávida. E aí já... Vamos dizer, era o Ângelo, o mais velho. O Ângelo, que é um telespectador da nossa Voz, sempre acompanha muito o nosso trabalho. Ele estava no caminho. Aí eu digo, barbaridade, será que isso aí... Porque aí se falava em política, né? E eu não tinha experiência nenhuma. Até hoje não tenho, né? Mas a gente escuta, né? Escuta e tira as suas conclusões, né? Então, na época, isso para mim foi um desafio. Mas... eu acredito que foi um bom caminho que eu escolhi. Como é que foi isso, hein? Seu Miguel Schmitz ligou para o senhor e fez o convite? Não se conheciam, né? Não, o Miguel, assim, não me conhecia. Quem, como eu disse, a conhecia bem o irmão dele, o João Carlos, que era o reitor da Fevale, né? E aí foi indicação para ele e tal. Aí o Miguel entrou em contato comigo. Aquilo foi uma epopeia para mim, né? Eu digo, verdade, será que
tá tudo certo eu fazer uma coisa dessas, né? Mas eu acho que o desempenho valeu. O senhor morava praticamente uma quadra, 2 quadras da casa dele? Vamos dizer, no bairro Jardim Mauá, Aham. ali embaixo. E o Miguel sempre morou na Quintinha Bocaiúva. E aí recebeu uma ligação e quanto tempo você demorou de carro para ir de lá até a casa dele? 2 horas. Isso não é figurativo, isso foi Não, assim não, mesmo. é verdade. Porque a minha mulher, daí ela disse, mas tu demorou. Ah, eu digo, mas a conversa foi comprida. Aí eu fiquei quieto, fiquei na minha, né? Mas não foi tão comprida, foi rápido. Com o Miguel foi rápido. Foi difícil de chegar até lá. Parava o carro, pensava mais um pouco. Até que eu saí do carro, fechei, bom, agora não pode voltar atrás, né? Passo para frente. Nós fomos feitos para caminhar para frente. O senhor, na época, trabalhava em São Leopoldo, Na Conrad Wilrich. que era concessionária de Chevrolet. Chevrolet. E tinha um convite para ir para o Rio de Janeiro trabalhar lá. Isso veio no dia seguinte. Aí, não digo que eu caí do cavalo, isso nem balançou. Eu digo, eu prometi, tem que cumprir. Porque promessa tu tem que cumprir, né? E eu fechei com o Miguel, eu digo, isto eu não posso voltar atrás, né? É regra, né? E eu nem sei se o Miguel sabe disso, nunca. Mas tudo bem, não Agora faz o Miguel mal. vai saber. Bom, pode saber, mas nada O demais. senhor né? nunca botou isso na conta. Não, Nunca não. cobrou isso dele, né? O Miguel não tinha nenhum compromisso comigo depois. Terminou o meu governo, eu vou ter que dar... Não, isso eu também não podia nem pedir, né? Como é que um prefeito vai prometer isso? Não pode, né? É verdade. Eu fui, a minha livre, espontânea vontade, e eu acho que valeu, porque o Miguel é outra figura que não tem vamos dizer, um senão contra ele. É uma pessoa fora de série. Como é que era ser o homem do dinheiro naquela Novo Hamburgo lá dos anos 70? O homem do dinheiro, não era do dinheiro, era da prefeitura, né, do município. Tu tinha que ter o máximo cuidado, né, e para que nada desse problema para o Miguel. E nem para mim, daí. Se eu cuido dele, cuido de mim, né? E o Miguel teve os 4 anos com as contas tudo aprovado, né? Pelo menos o Tribunal de Contas, ele sempre aprovou e a Câmara de Vereadores, da mesma forma, aprovou. Foi um período de muitas obras, né? Mas também de muita Sim. receita, né? É. Dava para fazer tudo ou já tinha aquela coisa assim de escolher muito bem quais eram as prioridades? Não, tinha que escolher, porque, na verdade, Aquele período aumentou muitas vezes, 3 vezes a população da cidade, né? Em 4 anos. De Deus, né? Novo Hamburgo hoje não tem nem comparação, né? Mas eu digo, cada momento tem suas necessidades. Certo. E tem os seus recursos também, né? Certo. Então, tudo bem. Eu acho que foi um momento, na parte de orçamento, que era da Secretaria da Fazenda, eu que elaborava o orçamento, né? Então, A Secretaria de Planejamento era junto com a... não, planejamento à parte. É. Mas eles não mexiam muito na parte do orçamento. Era tudo com a Fazenda sempre. Terminado aquele período, mais um convite inusitado, né? Você foi trabalhar com um grande empresário da nossa região, talvez um dos maiores da história da nossa região. A Reicher Calçados. Uma empresa grande. Eu também, assim, não conhecia a empresa, né? Eu subi aquela lomba de Campo Bom, acho que nem asfalto tinha ainda. Eu não me lembro, acho que não, né? E aí eu fui lá para o Reicher para uma conversa. Também eu digo, foi por indicação, né? Uma pessoa me indicou e deu certo. Como é que foi conversar com o seu Hernani naquele momento? Foi com ele a primeira entrevista? Sim, claro. Era o chefe maior, né? Mas o Hernani, assim, eu não conhecia, né? De pessoa e conversar.
Mas o Hernani é um capítulo à parte, como pessoa, né? E eu tive uma boa, vamos dizer, recepção dele, né? E que durou muitos anos, e hoje ainda tenho relações com ele, converso e tal. Muitos anos a gente está falando... 37 anos. 37 anos de parceria, né? Fui lá em 77. É uma bela história. Né? E, claro, a empresa era muito diversificada, né? E também para mim foi um desafio, né? E aí sempre na primeira vez o Hernani, mas qual é a tua assim, experiência? Porque eu 4 anos estava na prefeitura, eu digo, mas não abandonei a vida privada, porque privada eu digo de empresa, porque eu tinha que acompanhar, eu digo, daqui a 4 anos, né, tu tem que ir para frente. E aí eu sempre estava em dia com essa parte de, vamos dizer, legislação e tudo, que o contador não é só contabilidade. E muita gente também se engana do que é contabilidade. Eu escrevi para ti ali o que é uma contabilidade. A contabilidade da vida, mais ou menos é assim, né? A contabilidade de uma empresa, muitas vezes pensam assim, isso é números, não é só números, porque tudo que passou tu não muda mais. É em cima disso que tu vai fazer o teu trabalho e estudo. Que, aliás, pelo tempo que eu também fui o professor, né, na Fevale, e a primeira coisa que o aluno sempre perguntava, nós queremos aprender a debitar e acreditar. Eu digo, isso tem tempo ainda, porque débito e crédito não é contabilidade. E isso já tira o cavalo da chuva, né? Como que não, né? Débito e crédito? Não, porque a contabilidade, pelo tempo que o homem usa ela como uma ferramenta, a contabilidade, nós temos hoje informações e pesquisa de que o homem já utiliza há 15, 20 mil anos. E o débito e crédito não tem tanto. 1494, Luca Pacioli, que nem era contador, era um matemático, fez um estudo das partidas dobradas, o débito e o crédito. Só isso. Então, por isto que ela é igual, mas na verdade nunca é igual. A igualdade, ela não existe por natureza do patrimônio. Então, eu digo, aí que eu comecei a pensar também para mim, a vida da gente também é assim, né? Porque em tudo que tu, vamos dizer, fundamentares e dizer alguma coisa, tu tem que saber por quê. Se tu não sabe por quê, tu não sabe, né? Então é melhor ficar quieto. Muito bem, vamos falar de Houston Serviços Contábeis na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Paulo Houston. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar.
Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Yusten Serviços Contábeis, seu Paulo Yusten. Uma honra poder contar um pedacinho dessa história, compartilhar com os nossos telespectadores e internautas no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado em Gramado, na Zero Grau, em novembro. O apoio de Faculdade INH, que você vive o conhecimento, e Lockfair Fechaduras e Acessórios. Seu Paulo, a gente conversava bastante sobre sua trajetória, desde o início da sua vida, né? Até chegar esse momento de uma parceria de tantos anos, Fernando Reuter, com o Reicher Calçados, né? Com toda a estrutura, na verdade, do grupo Reicher, né? E aí a decisão de montar a sua empresa. E hoje trabalha ao lado do filho, né, do Ângelo. Isso aí surgiu já bem na época em que eu ainda estava no Reicher. Porque era uma questão de interesse também, né? E que, vamos dizer, eu era funcionário. Aí depois eu passei terceirizado. Mas, vamos dizer, atendendo o Reicher na sua totalidade. Só mudou o regime jurídico. Continuaram fazendo a mesma coisa. Sim, sim. E foi um período muito gratificante para mim, né? E, no caso, como é que eu vou dizer? Uns 10 anos foi em termos já nesse período todo, como no escritório, né? Então, tinha um sócio, né? Lá que era do escritório, que depois se retirou. Seu amigo, né? Somos amigos. Somos amigos. Continua. Seu Heberle? Heberle. Astor Inácio Heberle. Heberle porque é H. Né? Alemão sempre pronuncia o forte. Mas também era uma pessoa que veio, vamos dizer, lá de Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, e realmente nos tornamos muito amigos, também contador, e por isso que a gente fez uma sociedade com isso. Mas como ele não quer mais nessa atividade, tudo bem. E aí passou a ser apenas Yusten Serviços Contábeis. Mas continuamos com um bom relacionamento. E o Ângelo, seu parceiro, toca à frente do escritório hoje. Ele escolheu também essa profissão, né? Porque eu jamais disse para um filho, tu vai ser isso, vai ser aquilo. Isso é um problema de cada um, porque para mim também ninguém disse. E eu tinha que escolher, né? E eu acho que cada filho de uma família tem que procurar o seu caminho, né? Então, ele também escolheu contabilidade. Está muito difícil, muito diferente esse trabalho nestes anos 2020. Eu imagino que lá atrás tudo era muito mais manual, mas também o nível de exigência dos órgãos federais, estadual, municipal é diferente, né? Eu digo assim, em termos de informação, as informações, claro, longe do que hoje existe, né? Porque justamente tudo foi adequado ao sistema de informática, né? E, na verdade, na época era manual, era dentro daquelas condições, mas tinha muita informação também, mas tudo era feito coisa à mão mesmo, né? E depois tinha aquelas máquinas de contabilidade, né? Até surgiu o computador, né? Eu, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com o computador foi no Reicher. Isso foi em 77. 77? Foi aí muito tempo antes de ser uma coisa comum nas empresas. Né? Mas era um computador, era um mazuléu, né? Hoje, isso que tu tens na mão é um computador. O celular, né? Que tem muito mais que tinha uma máquina enorme. Mas não tem nem né? comparação, né? Então, mas na época isso era uma coisa fantástica. Imagino. Né? Que, na verdade,
o computador, as informações, é um produto que veio de uma coisa muito ruim da humanidade, que é a guerra. Né? A guerra traz isso. Né? Assim, muitas coisas foram descobertas e que tu pode usar para o bem como pode usar para o mal. Por isso, muitas vezes a gente se queixa, o bem e o mal, os dois sempre vão andar juntos. Né? Só que tu vai escolher o bem ou o mal. Então, essas coisas não tem como mudar. Eu digo, é da própria natureza nossa. Né? Como é que o senhor está nesse momento, né? Ainda vivemos uma pandemia, né? Ainda está decretada a pandemia mundial, e o senhor longe de parte importante da sua família, né? Aí vem a tecnologia ajudar para o bem, né? Veio para o bem, é. Mas saudades dessa turma que está lá na Alemanha? Olha, é evidente, né? Evidente. Eles agora estão em férias, né? Porque lá é diferente, lá é o verão, né? Mas é bem ligeiro, semana que vem eles já vão entrar no trote, né? E eles também estão rigorosamente naquela questão das vacinas e do controle. E eu acompanho bastante lá da Alemanha, e eles também estão muito apreensivos. Isso não é problema do Brasil, né? Como muita gente coloca, tantos morreram. Infelicidade, né? Infelicidade muito triste, né? Mas isso não é culpa disso aí tudo, né? Então, não podemos dizer A ou B é culpado. Não pode, né? Isso é falta até de conhecimento, né? E as pessoas que morreram, vamos dizer, o nosso artista aí, o Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira, também talvez nunca imaginou que ia ter um final destes, né? Mas aconteceu, né? Aconteceu. Então, isso realmente é muito triste. Muito triste. O senhor acredita num crescimento econômico a partir desse momento aí? Porque também a gente está patinando já há algum tempo e a pandemia recrudesceu ainda mais isso. Né? Mas eu acho que isso o senhor está vendo das empresas, da vontade dos seus clientes, das pessoas? As empresas, elas estão lutando. Os que estão aqui ainda estão lutando e tem que lutar mesmo. Né? A gente luta e isto faz parte. Né? A pandemia não pode nos abater. E isto é importante. Não podemos ser abatidos por ela. Amém. Difícil? É difícil. Porque há um tempo atrás, eu sempre comentava, mas eu nunca vi um amigo meu morrer de Covid. Agora eu já vi muitos. Está muito para triste ver esse momento. Como né? isso aí é complicado, né? E não tem domínio sobre isso. As pessoas foram vacinadas, não joga o boné para cima, dizendo, não, eu estou vacinado, estou livre. Cuidado. Muito bem. Que ela tem um tempo. Seu Paulo, adorei conversar com o senhor, poder contar um pedacinho dessa história, evidentemente. pedacinho, tanto tudo quanto bem. seja possível nessa meia hora de programa aqui, mas poder contar um pedacinho dessa história e, sobretudo, conhecer um pouquinho melhor do senhor. Eu agradeço esse momento que, vamos dizer, vocês proporcionaram aqui. Primeiramente, eu fiquei apreensivo, digo, por que eu? Como não ser o senhor? Não, por que eu? Né? Podia ser qualquer outra pessoa, acho que talvez até, porque eu não vejo nada de importante. Né? A gente faz parte. E tu deves fazer aquilo que tu deves fazer. Né? E o momento que isso se apresenta, a gente não pode se omitir e ir para frente. E eu acho que isto a gente deve agradecer sempre. A pessoa que não é grata é um infeliz. Amém. É um infeliz. Muito obrigado. Uma honra poder conversar com o senhor, contar um pedacinho dessa história. Um grande abraço, meu amigo Ângelo, e a toda a família da Houston também, e a sua família pessoalmente. Hoje, numa conversa de peso
com o criador, né? Ex-secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, contador há muitos anos, há quase 50 anos, e na ativa, seu Paulo Yusten Serviços Contábeis. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.